Em 20 de julho de 1969, o mundo parou para assistir ao que seria um dos maiores feitos da humanidade: o pouso do homem na Lua. Milhões de pessoas assistiram à transmissão ao vivo, emocionadas ao ver Neil Armstrong dar o famoso passo, que, segundo ele, foi um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Mas e se tudo isso não passasse de uma grande encenação? Durante décadas, uma teoria tem ganhado força entre céticos e curiosos, a de que a missão Apollo 11, na verdade, nunca aconteceu, e que os Estados Unidos teriam forjado tudo como uma jogada de propaganda em plena Guerra Fria. Essa teoria não só questiona as imagens que rodaram o mundo, mas também levanta suspeitas sobre os bastidores da NASA, o envolvimento do governo americano e até a participação de diretores de cinema famosos. Um dos argumentos mais populares usados pelos teóricos da conspiração é a ausência de estrelas nas fotos tiradas na superfície lunar. Segundo eles, em um ambiente sem atmosfera como a Lua, as estrelas deveriam ser visíveis e brilhantes no céu escuro. No entanto, nas imagens da missão, o céu aparece completamente negro, sem nenhum ponto luminoso. Os defensores da farsa afirmam que isso seria uma falha de produção, uma tentativa de esconder o fato de que tudo teria sido filmado em um estúdio fechado, onde seria impossível simular com perfeição o céu estrelado do espaço. A NASA, por outro lado, responde que a exposição das câmeras estava ajustada para capturar os detalhes do solo e dos astronautas, o que teria impedido que as estrelas fossem registradas. Mas será que essa explicação técnica convence todo mundo? Outro ponto intrigante levantado pelos conspiracionistas está na bandeira americana fincada por Armstrong e Aldrin. Em algumas imagens, a bandeira parece estar ondulando, como se fosse movida pelo vento. Algo impossível no vácuo do espaço, onde não há ar para causar esse efeito. Esse detalhe chamou a atenção de muitos céticos que passaram a questionar a veracidade das imagens. A explicação oficial diz que a bandeira tinha uma haste horizontal no topo para mantê-la esticada, e que o movimento foi causado pelos próprios astronautas ao fixá-la no solo. Ainda assim, vídeos mostram um balançar contínuo da bandeira por alguns segundos após o contato humano, alimentando ainda mais as dúvidas sobre se aquilo foi mesmo na Lua ou apenas mais uma encenação bem produzida. Além das inconsistências visuais, há quem acredite que o próprio cenário das imagens revela a fraude. As sombras projetadas no solo lunar aparecem em direções diferentes, sugerindo múltiplas fontes de luz, o que não seria compatível com a iluminação natural da Lua, fornecida apenas pelo Sol. Para os defensores da teoria da farsa, isso é um indício claro de que luzes artificiais teriam sido usadas, como em um set de filmagem de Hollywood. Outra suspeita vem da qualidade das imagens. Para a época, as gravações eram incrivelmente nítidas e bem enquadradas, o que levanta suspeitas sobre como conseguiram tal resultado com a tecnologia disponível em 1969. Afinal, como é que uma transmissão ao vivo do espaço, em plena década de 60, conseguiu ser feita com tanta perfeição e alcance global? E é justamente aqui que entra uma das teorias mais ousadas de todas, a de que Stanley Kubrick, o renomado diretor de cinema, teria participado da encenação da missão lunar. Após dirigir o aclamado filme 2001, uma odisseia no espaço, lançado em 1968, Kubrick teria impressionado tanto com os efeitos visuais que, segundo os conspiracionistas, foi recrutado pelo governo do Zimmermann para ajudar a forjar o pouso lunar. Há até quem diga que o filme foi uma espécie de ensaio geral para o que viria depois. Detalhes como o realismo das imagens e o uso de técnicas avançadas de filmagem alimentam essa teoria. E para completar, alguns enxergam mensagens subliminares em obras posteriores de Kubrick, como O Iluminado, onde supostamente ele teria deixado pistas sobre sua participação no projeto.
verdade ou apenas coincidência. Mas por que o governo dos Estados Unidos forjaria algo dessa magnitude? A resposta pode estar no contexto da Guerra Fria. Na década de 60, a corrida espacial era um dos principais palcos da disputa ideológica entre Liamaryrua e União Soviética. Após o sucesso soviético em colocar o primeiro satélite e o primeiro homem no espaço, os americanos estavam sob enorme pressão para demonstrar sua superioridade tecnológica e ideológica. Um pouso na Lua seria o golpe definitivo nessa guerra de narrativas. Mas, e se, ao invés de vencer com tecnologia real, a vitória veio por meio de uma superprodução midiática? Para os teóricos da conspiração, isso explicaria o silêncio repentino das missões lunares após 1972 e o fato de nunca mais termos retornado à Lua com astronautas. Afinal, se fomos mesmo até lá, por que parar tão de repente? E se todas essas evidências, por mais questionáveis que pareçam, estiverem apontando para uma verdade que foi cuidadosamente encoberta por mais de meio século? E se, por trás das imagens heroicas dos astronautas caminhando pela superfície lunar, estiver um dos maiores espetáculos já encenados na história da humanidade? Os teóricos da conspiração não afirmam que as viagens espaciais são impossíveis, mas sim que, em 1969, a tecnologia ainda não estava pronta para um pouso real na Lua. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Se eles foram capazes de forjar um feito dessa magnitude, o que mais poderia ter sido manipulado ao longo dos anos? E por que, até hoje, tantas informações permanecem trancadas a 7 chaves longe dos olhos do público? Existe algo que não querem que saibamos? A missão Apollo 11 pode, sim, ter sido um verdadeiro marco da ciência e da engenharia, uma prova do que a humanidade é capaz de conquistar quando une esforços. Mas, ao mesmo tempo, a existência de tantas inconsistências, dúvidas e lacunas nos leva a uma reflexão profunda sobre como a informação é apresentada para nós e o quanto dela realmente é verdade. Será que confiamos demais no que é mostrado pela TV, pelo governo, pela mídia? Ou será que essas dúvidas são apenas o reflexo de uma sociedade cada vez mais cética e desconfiada? No fim das contas, a grande questão permanece. E se tudo isso foi mesmo uma farsa? E se estivermos diante do maior truque já realizado diante das câmeras, assistido por milhões com aplausos, lágrimas e comemorações, mas que nunca aconteceu de verdade? O que isso diria sobre o nosso mundo, sobre nossas crenças e sobre o poder da manipulação? São perguntas que continuam no ar, sem respostas definitivas, alimentando debates, teorias e investigações até hoje. Cabe a você, espectador, decidir em que acreditar. E o mais importante, manter sempre o olhar crítico, porque, quando o assunto é história, às vezes a versão mais popular não é a mais verdadeira. Então, e aí? O homem realmente pisou na Lua? Ou será que tudo não passou de um gigantesco passo dentro de um estúdio?